Há algo aqui que nós precisamos atentar. É necessário dar conta disso, tomar ciência disso. Eu me refiro a esta procura que faz com que nós tenhamos perguntas do tipo: como alcançar a realidade desejada? Essa é uma playlist aqui no canal. Por que existe em nós esse impulso, essa procura, essa busca? Nós estamos aprofundando isso aqui, explorando isso aqui com você. O que há em nós que nos causa tanta insatisfação, tanto vazio, tanta inquietude, tanta intranquilidade ou carência, que nos coloca nessa proposta, que é a procura por alguma coisa? Uma coisa que eu tenho enfatizado aqui é aprendermos a olhar para a vida como ela acontece. E aqui nos deparamos com algo muito complicado, nada simples. Porque olhar para a vida como ela acontece requer que o seu cérebro esteja quieto, que a sua mente esteja em silêncio. Só então você pode aprender de fato a olhar sem o passado, sem todos esses mecanismos de autodefesa, de autoproteção da personalidade, desse próprio eu, desse elemento presente que se vê separado da própria vida e capaz de lidar com ela como ele deseja, como ele tem estabelecido. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos aqui, porque nós estamos envolvidos com a vida, tendo por princípio o modelo do pensamento. Quando você conversa com alguém, todo o seu diálogo com ele ou ela nasce do pensamento. E tudo que você diz ou deixa de dizer ocorre dentro do próprio pensamento. Algumas coisas você diz, outras coisas você não diz. Essa sua avaliação é a avaliação do próprio pensamento. O pensamento em nós, ele é um sensor. Ele funciona como um juiz capaz de decretar coisas, determinar coisas. Ou podemos positivamente fazer isso com asserções verbais, com palavras, ou podemos silenciar e não dizer nada. Mas, invariavelmente, o nosso encontro com o outro, a partir do pensamento, é a partir desse sensor, desse que é o juiz, que algumas vezes compara, avalia, mede consequências e também julga. E nós estamos fazendo isso o tempo todo, nesse contato com o outro. Assim, o nosso modo de nos depararmos com a pessoa com quem estamos lidando nesse momento tem por critério esse fundo que trazemos. Sabemos que podemos ter prejuízos ou não obter ganhos, dependendo de como iremos tratar ele ou ela. Essa é a forma específica, típica da pessoa que nós somos. Essa pessoa é a personalidade que temos, é o eu que trazemos. É exatamente esse elemento que vem do passado e que lida com pessoas assim, sejam as mais próximas ou as mais distantes. Todo o nosso modo de operar dentro das nossas relações
carrega esse isolacionismo, esse sentido de separação, esta autopreservação. Na verdade, a presença do medo. Então, há algo que nos move na vida, nessa relação com a vida, é a presença do medo e também a presença do desejo. Mas o desejo, na verdade, carrega o medo e o medo carrega o desejo. Quando você se aproxima de um encontro como esse e você começa a investigar a natureza da mente, a natureza desse eu, começa a perceber que essa condução de vida, ou esse modelo de existência, é algo próprio desse condicionamento de cultura humana. Observe que você quer tudo o que as pessoas querem e quer se livrar de tudo o que as pessoas também querem se livrar. Nós estamos vivendo a vida nesta busca de prazer e nesta fuga da dor. Todo o nosso comportamento a partir da pessoa, e é a pessoa que acreditamos ser, que garantimos que ela seja assim. Fazemos de tudo para preservar a sua condição de existência. A vida desta pessoa consiste em busca de prazer e de fuga da dor. A sua aproximação, quando você nela aqui tem a oportunidade de investigar, por exemplo, essa questão desta realidade que se deseja. O que é esta realidade que se deseja? Você deseja, repare, exatamente tudo que as pessoas à sua volta desejam. O ser humano, ele é ambicioso. É bem curioso ver que em nossa cultura, esse cultivo da inveja, da imitação, da copiação, da comparação e, naturalmente, da ambição, como isso é visto com bons olhos. O padrão comum desse contexto humano de ser é de se manter na vida como alguém que realiza coisas, que obtém coisas, que conquista coisas. Além de conquistas materiais, existem essas conquistas também emocionais, dentro dos relacionamentos. Repare o quão dependentes somos de apreciação, de elogios, de afagos, de aceitação do outro. Queremos ser amados, queremos ser aceitos. Há essa busca da fama, essa busca de pessoas para te aceitar, para te amar, para gostar de você. Nos afastamos daqueles que não gostam de nós e nos aproximamos daqueles que gostam. Isso está dentro deste sensor, desse modelo de ser alguém. Assim, nós temos um padrão de existência isolacionista, de separação, onde estamos sempre buscando aquilo que é conveniente para esse mim. E carregamos juntamente com isso esta interna condição de dor existencial, de vazio existencial, de ansiedade, estresse, os diversos medos em suas diversas formas, as preocupações diversas.
Então, há esta condição de insatisfação que nos leva a buscar, a procurar alguma coisa na vida, além desta vida que tem se mostrado insuficiente, uma vida insuficiente, uma vida com problemas. Você vem e pergunta como alcançar a realidade desejada. Aqui juntos estamos explorando exatamente o fim desta psicológica interna condição, onde esta mente egóica, que é esta mente desta pessoa, esta mente que se separa e que se move egocentricamente no mundo. Aqui estamos investigando isso para irmos além desta condição. Portanto, não se trata de alcançar esta realidade desejada. Aqui se trata de investigar o que são essas projeções e o porquê desta insuficiência, carência, dor e insatisfação desta mente do eu, desta mente egóica. Portanto, esta aproximação nossa é a aproximação desse estudo de nós mesmos. Estudar a si mesmo é o que nos dá uma base para o fim desse elemento, que acreditamos ser tão natural aqui na vida, na existência, que é a presença do eu. Há algo para lhe dizer aqui nesse encontro. A verdade sobre você não é a ideia que você tem sobre você. Este sensor, este juiz, esse elemento que ao lidar com outras pessoas carrega esse medo e esse desejo é uma ilusão. Algo presente na vida. E esse algo presente está além do eu, deste ego, desta mente egóica, desta mente condicionada. É algo que permanece livre desta situação, desse quadro de insuficiência, de carência, de incompletude. E que existe nele, nesse sensor, essa ideia de alcançar, de obter, de realizar. Aqui a notícia é que esta condição interna é algo que se sustenta em um modelo de consciência. Esse modelo de consciência é a consciência humana, é a consciência do eu. Não é a verdade do seu ser, não é a verdade sobre você. Você vem e se aproxima para estudar, para investigar, para aprofundar esse assunto. E ao chegar aqui eu lhe digo, vamos investigar a verdade sobre isso. Há uma pergunta aqui que também é um assunto dentro do canal. O que é o pensamento? Agora mesmo estamos fazendo uso da fala. A fala são palavras. Palavras expressas são ideias sendo colocadas. Essas ideias são pensamentos. Assim, o que são os pensamentos? Os pensamentos são ideias, palavras. Aquilo que é colocado, que representa coisas, situações, pessoas, lugares. Os pensamentos são símbolos. São símbolos que vêm da memória, que vêm do passado. Quando você aprende algo, aquilo se torna em você um conhecimento. Esse conhecimento adquire um símbolo. Esse símbolo é o pensamento.
Então, o seu conhecimento é pensamento. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? A verdade sobre o pensamento é que o pensamento representa coisas, lugares, pessoas, mas é algo que vem do passado, que está presente aqui. Agora, há pouco, quando falamos desse contato que você tem com ele ou ela, você faz uso da fala, que são pensamentos sendo expressos. Mas aqui nos deparamos com algo que nós precisamos investigar. Nós podemos fazer o uso da fala, da palavra e, portanto, do pensamento, de uma forma inteligente e livre, livre de todo esse compromisso desta mente egóica, desta mente condicionada. Ou podemos permanecer presos dentro desse próprio modelo do pensamento, nesta mente condicionada. Essa mente condicionada, ela é separatista, ela é egocêntrica, ela está voltada para os seus próprios interesses. Então, uma coisa é a presença do pensamento no lugar correto dele, para uma comunicação, por exemplo. Outra coisa é o uso do pensamento para o favorecimento desse egocentramento. É isso que cria desordem, confusão, problemas e sofrimento em nossas vidas. Toda esta insatisfação presente no ser humano, toda essa dor existencial, todo esse modelo de alcançar no futuro alguma coisa para ser feliz, para ter amor, para ter liberdade. Isso está dentro de um equívoco, de um modelo de pensamento psicológico, de pensamento conflituoso. Assim, nós fazemos uso do pensamento de uma forma legítima e também fazemos uso do pensamento de uma forma sem escrúpulo, egocêntrica, pessoal, dentro de um formato de condicionamento humano, favorecendo todo esse velho modelo de condicionamento que tem criado tanto caos em nossas vidas, que é o modelo da inveja, da ambição, da busca de preenchimento pelos desejos, também de fuga daquilo que causa dor, como no caso do medo. Aqui juntos nós estamos investigando como pôr fim a esta psicológica condição, que é a condição da mente como ela funciona. Nesse formato equivocado do eu, equivocado do ego. Nesse cultivo desta autoimagem, que é a imagem que o pensamento tem criado e sustentado, dizendo ser você, lhe fazendo acreditar que isso é quem você é. É assim que você vê o outro, também através de uma imagem. É assim que você vê a vida. É assim que você vê suas conquistas, seus alvos, propósitos e realizações. Algo para um fim pessoal, particular. E isso está gerando problema? E isso está gerando sofrimento? Nossas relações com as pessoas, inclusive com as pessoas que mais apreciamos e queremos bem, há dentro de nós esse movimento. É um movimento inconsciente, mecânico. Nós não nos damos conta de que esse querer bem ou gostar ainda é parte desse autocentramento, desse centramento do eu, desse egocentramento, desse movimento ainda equivocado do pensamento, dentro de um propósito errôneo, dentro de uma visão errônea.
Esse encontro com a vida como ela acontece, sem esse elemento que é o pensador, que é esse que olha a vida a partir do passado, a partir do pensamento. Me refiro a esse pensamento egocentrado. Eu tenho colocado aqui uma distinção muito clara entre aquele pensamento lúcido, lógico, sensato, plausível, técnico, desta qualidade de pensamento que está gerando problemas, desta qualidade de pensamento que está criando esse interno vazio existencial, esse conflito interno, essa carência, esta falta. É esse pensamento que está se projetando para, no futuro, encontrar algo que possa fazer sentido para ele, para esse mim, para esse eu. Então, o uso do pensamento funcional para atividades como, por exemplo, no trabalho, como, por exemplo, em sua profissão, você faz uso do pensamento profissionalmente, todo conhecimento técnico é algo presente em razão da experiência. Então, esse é o lugar que tem o pensamento. De uma forma prática, precisamos do pensamento de uma forma técnica para o exercício de uma função, de uma profissão, para lidar com assuntos bem práticos da vida. Mas temos uma outra qualidade de pensamento, essa que estamos colocando aqui para você, que está criando problemas. O estresse presente, a raiva, o ciúme, o medo, a comparação, a busca por mais, a ideia de ser feliz, tendo mais coisas, mais relacionamentos, mais poder, mais conquistas. Tudo isso se assenta nesse velho modelo, que é o modelo do pensamento, que é inquieto, tagarela, repetitivo, compulsivo, obsessivo, algo que está o tempo inteiro ocupando todo esse espaço desse cérebro, nesta mente condicionada. Então nós desconhecemos a beleza desse encontro com a quietude, com o silêncio, com a ausência desse formato de pensamento. E é isso que nós estamos propondo aqui para você. A possibilidade de um novo cérebro, de uma nova mente, de um novo espaço que surge pelo autoconhecimento para o silêncio, para esta ausência desse padrão, desse modelo de inquietude, de desordem emocional, de desordem de sentimentos, de ilusão de busca de realizações externas, para que a verdade que de fato precisamos realizar na vida aconteça. Notem que nós precisamos na vida, na realidade, é da presença do real amor, da real felicidade, da real paz, da real liberdade, da real ciência divina, esta ciência de Deus. Isso se torna possível quando aprendemos
a nos aproximar de nós mesmos, quando aprendemos a olhar aquilo que se passa conosco. Assim, nós eliminamos esta interna condição, que é a condição desse eu, pela observação de suas reações. Nós precisamos nos dar conta de como nós internamente funcionamos, como esse pensamento funciona, essa emoção, essa sensação, essa percepção, o modo como olhamos para ele ou ela, o que está presente em nossas falas, em nossos gestos, no modo como lidamos com o outro, com as situações, assim como com nós mesmos. Assim, essa aproximação é a aproximação desta atenção, desse novo olhar. Isso requer a presença do autoconhecimento. É assim que nós eliminamos toda essa noção de futuro para alcançar alguma coisa, como essa assim chamada realidade desejada. O fim desse tempo que é o futuro, repare, não existe tal coisa como o futuro para o fim dessa psicológica complexidade que está presente e que precisa ser vista nesse instante. Nós só temos presente na vida o tempo cronológico. Essa fala já transcorreu aqui alguns minutos, esse é o tempo cronológico. Se você tem um compromisso amanhã, às 3 da tarde, nós sabemos que o tempo cronológico, você pode acompanhar esse tempo. Ele está presente no calendário, ele está presente no relógio. Mas não existe tal coisa como o tempo psicológico. Assim nós temos esse assim chamado tempo psicológico e o tempo cronológico. Mas não existe qualquer verdade nesse tempo psicológico para o amor, para a felicidade, para esta ciência de Deus, para esta harmoniosa relação com o marido, com a esposa, com a família, com as pessoas à sua volta. Quando nós temos o fim dessa ilusão do eu, nós temos o fim dessa ilusão, dessa ideia de tempo psicológico. Você acredita que foi alguém ontem e que está sendo alguém hoje e que será alguém amanhã. Não existe tal coisa como alguém. Não existe tal coisa como esse eu, como esse alguém. Não existe esse tempo. Essa é uma invenção do pensamento. Assim, quando as pessoas esperam encontrar amanhã essa realidade desejada, elas estão projetando no pensamento, pelo pensamento, a imaginação de algo que não está no pensamento. Qualquer coisa que elas encontrem dentro do pensamento, como parte do projeto delas, não é isso que elas buscam. Aquilo que de fato elas estão buscando está fora daquilo que o pensamento idealiza. A nossa real busca, a nossa real procura é por aquilo que está além da busca, por aquilo que está além da procura, por aquilo que está além do pensamento. Naturalmente, além do tempo. Você não pode realizar no futuro aquilo que está presente aqui e agora, como sendo a verdade divina, a verdade de Deus, a verdade da felicidade deste ser. E, de fato, é isso que estamos procurando, sem saber que estamos procurando.
Assim, é sobre isso que estamos tratando aqui com você. Como nesta vida realizar esta verdade, que é a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, é para aprofundarmos isso. São 2 dias, é um encontro online. Nós estamos trabalhando isso com você. Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Viva sem carregar esse momento para o momento seguinte. Viva sem se importar com o que foi, sem se importar com o que virá, porque tudo está passando sem o experimentador. E sem o experimentador não tem qualquer importância mesmo. Então você é livre, você é a liberdade.